Nosso boa noite a todos, amados irmãos em Cristo, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco. Estamos nesta noite de quarta-feira, estudando a Palavra de Deus, continuando o nosso estudo na terceira epístola de João, a última, graças a Deus, e vamos estar dando início a mais esta mensagem do Senhor. Meu Deus, meu Pai, continua nos dando a Tua graça, da Tua presença constante, cuidando de cada um de nós, da nossa família, da nossa casa, abençoando nossos irmãos que estão ao redor da mesa, ao redor de Ti, ó Deus, fortalecendo a fé, animando cada dia mais, para que cada dia, Deus, nós andemos na verdade que é bíblica, que é Cristo. Derrama graça e bênção sobre nós, nos abençoa em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amados, vamos estar lendo a terceira epístola de João, é só um capítulo. Vamos estar encerrando hoje. Diz assim o texto, terceira epístola de João. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta de ouvir que meus filhos andam na verdade. Porque muitos enganadores, ele diz aqui, ainda, meu amado, procedimento fielmente na prática para com os irmãos, e isto fazem mesmo quando são estrangeiros, e os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor, bem farás encaminhando-os em sua jornada por digno de Deus. Por isso, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher os irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer primazia entre nós, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, far-lhe-ei lembrado das obras que ele pratica, preferindo as obras contra nós com palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, e aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas ainda te escrevo, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, e então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos saúda os amigos, nome por nome, finaliza a epístola de João. Então, nesta noite, nós queremos estar partilhando, expondo este capítulo da primeira epístola de João, que é um texto que fala a respeito muito enfático a respeito do testemunho cristão, da vida do cristão. E nós queremos estar partilhando esta palavra bem breve, também para você, sobre o caráter cristão, o caráter do cristão. João, apóstolo de Cristo, no anos 90 a 95 depois de Cristo, escreve esta terceira epístola com certos objetivos. Então, quais eram os objetivos dele escrever essa epístola? Principalmente, amado, agradecer a hospitalidade e motivar os irmãos à hospitalidade. Interessante que na segunda epístola que nós estudamos, quarta-feira passada, nós vimos que ele contraria isso, ou seja, ele diz aos irmãos, olha, não recebais em casa aquele que não professa Jesus, aquele que vem com ensinamentos maus, ruins, enganosos. E agora ele diz, não, recebais em casa e hospedem em vossas casas homens de Deus, homens que falam a verdade. Então, vejam que a diferença aqui agora mudou. Então, nós observando todo o texto, nós vamos ver que de 1 a 4, ele dá uma saudação. Verso 5 a 8, ele fala do testemunho de Gaio, presbítero. Do verso 9 ao 11, ele fala sobre Diótrefes, que é o irmão problemático na igreja, e ele elogia o outro irmão, Demétrio, o cristão fiel, do versículo 12 ao final. Então, vamos lá
as nossas lições, amado, a respeito desses homens de Deus. Então, aqueles que às vezes tentam viver como Demétrio, como Diótrefes, a Igreja de Deus ela é composta de várias pessoas que têm uma identidade diferente dentro da igreja. E nós observando aqui, amado, principalmente aqui do versículo 1 ao 8, nós vamos encontrar este homem de Deus. No verso 1 e 2, nós já percebemos que uma característica de Gaio, falando a respeito de Gaio. Veja que ele diz que esse Gaio era um presbítero da igreja, da qual ele escreve esta carta para que esses irmãos recebam e sejam orientados com relação à fé. E uma das características dele que era um homem amável, tá? Versículo 1 e 2, e de 1 a 8 praticamente, mas o verso 1 e 2 diz que ele era um homem amado, e amado não só por causa de ele ser amável, mas porque as pessoas viam nele, eram atraídas pela bondade, o amor e o testemunho dele. Era algo que caracterizava, apesar de ser um homem, segundo o estudo, ele era um homem humilde, simples, mas era um homem amável, agradável, saudável e não tinha boa saúde em termos físicos. Ele era um pouco adoentado, mas o que importa para nós nesta noite é entender que Gaio ele não tinha riqueza, nem muita saúde, mas pela sua pobreza material, mas era um homem rico espiritualmente. E por estar doente, é que João diz assim, devemos orar pela prosperidade dos amados irmãos e pela saúde dos crentes. Então isso é importantíssimo para nós sabermos que o crente, ele não é reconhecido no seu caráter pelo que ele tem, e sim por aquilo que ele é. Ele era uma pessoa amável. Segundo lugar, verso do 3 a 4, você vai ver que ele era um homem que dava um bom testemunho. Bom testemunho, versículo 3 a 4, diz assim a palavra do Senhor: pois fiquei sobre modo alegre pela vinda dos irmãos, pelo testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Veja que a ênfase aqui é que Gaio andava na verdade. Enfim, em suma, ele dava um bom testemunho a respeito da sua fé. Era um exemplo naquela congregação. Na primeira epístola de João 5,10, nós lemos: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crer em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca dos seus filhos. Às vezes, é claro que na igreja de Deus ela é diversificada, há membros de todo tipo. Você conhece pessoas boas, pessoas ruins, às vezes dentro da igreja. Pessoas fortes, pessoas fracas, pessoas confiáveis, pessoas não confiáveis. A igreja de Deus, ela também é cheia de pessoas com seus problemas, com seus defeitos. Mas o que João destaca é o testemunho de Gaio aqui em falar a verdade a respeito de quê? A respeito da fé cristã, a respeito de Jesus Cristo. Ele era um homem que andava em obediência à vontade de Deus. Gaio leu e meditou na palavra, deleitou-se na palavra, praticou a palavra diariamente, e isso serviu como meditação para a sua alma. Gaio andava na verdade, diz o versículo 4, e isso trouxe grande alegria para João, em meio, claro, o mau exemplo de falsos profetas que tentavam perverter a fé dos irmãos. Não havia dicotomia entre a profissão de fé e a prática. Ele tanto praticava a sua fé, como também vivia a sua fé. Ou seja, a sua vida, tanto em conduta, em verdade, em vida, era uma realidade. O versículo 5 ao 8 diz que ele era um homem que exercia um ministério de ajudar. Gaio tinha outra característica que era cooperar, ajudar as pessoas, apesar de ser humilde financeiramente falando, mas ele sempre procurava ajudar as pessoas, ajudar a obra de Deus. Vejam como isso é maravilhoso para nós, quando na igreja de Deus há membros que, mesmo humilde, procuram cooperar, ajudar de todas as formas a casa do Senhor, a obra de Deus, para que elas marchem. Tá? Então, como eu disse anteriormente, na segunda carta, epístola, ele alerta ao perigo da hostilidade para que não hospedem
falsos mestres, já que na terceira ele fala dessa carta, a necessidade de hospedar e receber pregadores, obreiros da palavra de Deus, que são fiéis ao Senhor. Então Gaio era, como diríamos, nato, um crente encorajador dos irmãos, e isso pela experiência que ele tinha na sua vida de fé com Deus. E isso é importante. Tiago chega a dizer para nós, em Tiago 2, 14 a 16, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém vos lhe disser, ide em paz, e apresentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Então, o que Tiago está alertando para nós, amado, é que nós ajudemos uns aos outros. E qual era a motivação de Gaio? A prática do amor. Ou seja, como servo de Deus, ele honrava ao Senhor. E aí nós adentramos, versículo 9, a um certo irmão que também tem em algumas igrejas, né? Vamos louvar a Deus. Existe na igreja o joio e o trigo, mas tinha um homem lá chamado Diótrefes, versículo 9. Esse homem é aquele homem do qual, o irmão do qual a gente diz misericórdia, versículo 9. Escrevia alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar das obras que ele pratica. Ele diz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede que os que querem recebê-lo e os expulsa da igreja. Então, não imiteis o que é mal, ele diz aqui, finaliza versículo 11. O exemplo mal. Então, ele fala do verso 9 ao 11 sobre este homem, que era um egocêntrico, um homem que pretendia ter a primazia, supremacia sobre os outros. E diz o texto que ele até repreendeu o apóstolo João várias vezes e não deu acolhida ao servo de Deus quando veio se hospedar na casa dele. E Diótrefes representa exatamente crentes que querem, por a sua conduta, aparentar a vida cristã, quando na verdade não tem. Uma aparência de vida cristã real não tem. Ele amava a si mesmo. E isso a gente percebe que só Jesus não ocupava a primazia na vida de Diótrefes. Por isso ele não acolheu. E a rejeição possivelmente não era só doutrinária, mas pessoal. Os motivos que governam a conduta de Diótrefes não eram só teológicos, sociais, eclesiásticos, mas também morais. Ele não tinha ouvido as advertências de Jesus, e a ambição do desejo do seu coração claramente era pautável. E Diótrefes queria ser o centro das atenções. Outra característica de Diótrefes, era uma pessoa que gostava de ter a atenção dos outros. Ele olhava João como um rival, não como um apóstolo de Cristo, porque estava operando sob base no orgulho e na autoglorificação. O orgulho e a soberba, você sabe, é um pecado intolerável para Deus. Deus não permite que nós, como servo de Deus, sejamos assim. E Diótrefes era tipo desse cristão que gostava pelo orgulho e soberba, possivelmente tinha alguma condição e gostava de impor a sua liderança, intimidando os crentes e até o apóstolo de Deus. Tá? Diótrefes era uma pessoa que gostava de projetar e falar mal dos outros, diz o versículo 10. E isso João adverte à igreja de que ele várias vezes falou mal do apóstolo João. Esse é um problema negativo que existe em algumas pessoas. Às vezes por trás comenta, e esse comentário pode ser prejudicial à vida do outro. E o que Diótrefes fez, amado, foi falar mal do apóstolo do Senhor. Seu prazer era atentar contra a honra daqueles que ameaçavam seu orgulho, sua posição, sua liderança. Tá? Isso não deve haver entre nós. Provérbios 6, 16 a 19, fala Salomão dizendo que nenhum irmão faça intriga entre o outro. Por isso, a gente fica aqui. O outro personagem já é o contrário, era igual ao primeiro, Gaio. Demétrio, em contraste com Diótrefes,
ele era um personagem de um homem digno de ser imitado, diz o verso 11 em diante. Versículo 11 em diante fala deste homem de Deus chamado Demétrio. E Demétrio diz o texto sagrado desta forma para você ouvir, amado. Diz assim: quanto a Demétrio, todo lhe dão testemunho, até a própria verdade, nós também damos testemunhos e sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. A respeito deste homem, agora o texto do verso 11 e 12 finaliza dizendo que ele é um homem que praticava as coisas boas dentro da igreja. Quando um líder anda com Deus e vive de forma irrepreensível, ele é digno de ser imitado. E ele era Demétrio, era um homem dentro da igreja que João diz, olha, imitem a vossa fé, a fé de Demétrio e não de Diótrefes. Vejam que os nomes eram bem parecidos, mas eram pessoas totalmente diferentes um do outro. Ele tornou-se um modelo padrão referencial às pessoas daquela igreja. E esse é o dever nosso, copiar aquilo que é bom. Paulo diz isso. Em Filipenses 3,17, Paulo diz, sede também, meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Filipenses 3,17. Então Demétrio era um homem que tinha bom testemunho dentro e fora da igreja. E isso é importante para nós guardarmos no coração. Todos os membros da igreja conheciam Demétrio, amavam Demétrio, agradeciam pela vida de Demétrio. Era um exemplo dentro da igreja, cooperador, ajudante. Um homem que tem um bom testemunho da própria verdade, diz o versículo 12. E como Gaio, ele andou também na verdade e obedeceu à verdade, a genuína verdade que é a palavra de Deus e o aspecto moral de sua vida. Demétrio, um homem que recebe bom testemunho também do apóstolo João, diz o versículo 12. E veja que João exalta no versículo 12 essa pessoa desse servo de Deus, ao contrário de Diótrefes. Tá? Ele era um homem amoroso. Isso para nós, amado, é o que fica nessa mensagem deste capítulo da terceira epístola de João. Tá? Obreiros itinerantes, líderes que ofereciam um serviço gratuito por amor a Cristo. Pessoas dignas de serem bem-vindas e, de certa forma, serem recebidas em nossas casas, porque falavam a verdade. Na verdade, amado, é isso que João está trazendo para nós, que nós sejamos hospedeiros de pessoas fiéis à vontade de Deus, à palavra de Deus. Mas, como disse na segunda epístola, não hospedem e nem recebam em vossas casas aqueles que pregam um evangelho diferente dos nossos. Que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração e você possa ser fortalecido e edificado no Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai, continua conosco, abençoando a vida da tua igreja, fortalecendo a nossa fé, nos animando, nos alegrando cada dia mais em Ti. Toma em Tuas mãos as nossas vidas, nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.